Seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio da série Mães Espirituais, baseada no livro da Lisa Bevere. Nós estamos na campanha Construtora. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, por favor, @Ministério Preciosa NI, @Atitude Nova Iguaçu. Você vai ficar por dentro de todas as campanhas que a gente está vivendo, a gente está fazendo lá. E se você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, onde a gente está enviando semanalmente palavras devocionais, testemunhos sobre tudo que envolve essa campanha, faça isso. Entra lá no nosso grupo, lá na rede social do Ministério Preciosa NI, você vai ficar por dentro dessa campanha que tem sido transformadora, revolucionária na vida de tantas mulheres que estão se levantando para serem mães espirituais. Todas as mulheres nasceram para serem mães espirituais. E você, quando se tornar uma, você vai viver a vida que Jesus te chamou para viver, uma vida plena, satisfeita e abundante. Que você possa hoje mergulhar, porque nós temos uma convidada muitíssimo especial, minha amiga, mulher forte, mãe espiritual, filha espiritual também, porque é muito importante. Às vezes a gente quer ser mãe de alguém, a gente quer ensinar, mas a gente não tem o coração ensinável. E essa mulher tem um coração ensinável, apesar da força que ela tem, da garra que ela tem. Ela decidiu não andar sozinha, ela decidiu não ser independente. Eu estou aqui com a pastora Camila Miguel. Amo a sua vida. Então volta aqui, gente. Obrigada por aceitar esse o convite. que Deus confiou na sua vida. Amém. E eu amo fazer parte, de vez em quando, dessa história. Glória a Deus. Então nós estamos aqui e eu já quero começar esse papo, que eu sei que vai ser um papo muito edificador. Eu sei que você tem uma vasta experiência na área do discipulado, você vive isso, então você tem autoridade para falar acerca desse tema. A gente recebeu aqui a sua mãe espiritual, pastora Camila Freitas, ela falou um pouquinho também. Eu estava assistindo tudo. Glória a Deus, que bom. Então eu quero, pastora, diga pra gente, em quem está o sucesso do discipulado? No discípulo ou no discipulador? Nossa, essa é uma pergunta muito boa, porque tira alguns mitos desse relacionamento, né? O sucesso do discipulado, ele depende exclusivamente do discípulo. Então, se vem com essa conversa de meu discipulado não está funcionando, já ouviu isso? Muito! Então, o discípulo é que não está participando de forma corretamente dessa relação que foi construída. Por quê? Discipulado é uma construção de aliança entre o discipulador e o discípulo. Mas nessa construção de aliança é necessário que o discípulo determine até onde o discipulador pode ir. Uau! Porque o discipulador ele não pode invadir essa relação, mesmo que ele queira muito. Mesmo que ele realmente queira lutar para a transformação, é o discípulo que vai falar, é só até aqui que eu vou deixar você entrar na minha vida. Então, o limite profundidade do discipulado, quem dá é o discípulo. Às vezes, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo, você está reclamando que não está tendo um discipulado profundo porque você está fechando essa porta. E não está percebendo isso, porque as pessoas também elas começam a se equivocar e achar que ser discipulador é ser uma babá. Então eu fico numa ânsia muito grande do meu discípulo se abrir, e aí eu vou buscar ele em casa, senão ele não vai na igreja. Eu vou fazer isso, senão ele não faz isso. Eu vou ler a Bíblia com ele, senão ele não lê a Bíblia. Não está sendo oferecida uma relação de discipulado nessa relação. Está sendo uma relação de muleta. Por quê? De dependência? De dependência emocional. Eu só leio a Bíblia, então, se o meu discipulador sentar comigo e ler a Bíblia. Eu só vou na igreja se o meu discipulador passar na minha casa e me levar para a igreja. Eu só vou na célula se o meu discipulador me pegar. Ligar, mandar mensagem. Mandar mensagem o tempo inteiro. Isso não é discipulado, querido, não é discipulado. É um outro tipo de relação. E discipulador, se você está fazendo isso, você está privando o seu discípulo de viver plenamente o que é um discipulado. O que é um discipulado? Quando o discípulo procura o seu discipulador, só dele fazer uma ligação, ele já está fazendo um movimento espiritual na vida dele, de busca e de abertura de coração para receber algo novo de Deus. Porque ele está falando, eu preciso, sozinho. Ele está saindo, isso aí, ele está saindo daquele lugar assim, olha, eu posso sozinho chegar ao lugar que Deus tem para mim.
Eu não preciso de mais ninguém. Porque a maioria das pessoas pensam pra dessa que maneira. Pra quê? Eu não preciso Eu dar tenho o Espírito satisfação da minha Santo. igreja, da minha vida para ninguém. Eu tenho o Espírito Santo. Jesus é o caminho. O caminho é ele. Eu tenho o Espírito Santo, eu não preciso mais de ninguém. Não é isso que a gente pensa. Mas isso é muito bom, sabe por quê? Eu preciso da palavra de Deus que está na Bíblia, mas eu preciso da palavra de Deus que está na boca do outro. Uau! Eu preciso. O nome disso é comunhão. O nome disso é corpo. Deus nos fez assim. Eu preciso do outro. Eu preciso ouvir a palavra de Deus da boca do outro. E os efeitos na minha vida vão ser outros. Se eu ler a Bíblia sozinho e tenho um relacionamento totalmente unilateral, sem o corpo, sem o outro, é isso. Eu não vou crescer. E presta atenção. A falta de crescimento não significa que você vai estar no mesmo local onde você estava antes. Falta de crescimento significa que você está atrofiando. Você está diminuindo. Quem não cresce, atrofia. Olha. Quem não cresce, atrofia. Não tem meio termo. Eu não vou crescer que eu tô com medo. Eu não vou me jogar no discipulado para que ele vai me esticar. E eu quero continuar como eu tô. Você não está no mesmo lugar que você estava. Você está eu já estou diminuindo. satisfeito. Eu cheguei onde eu gostaria de chegar. Eu não quero dar mais nada. Eu não quero. Esse nível é o nível do meu conforto, é o nível do meu crescimento. Eu estou satisfeito com isso. Isso, mas você não consegue. Não consegue ficar. Porque a vida é movimento. Não existe inércia na vida. Você não pode ficar estático de forma alguma. Então, se você escolhe parar, pensa no teu músculo. Eu que estou treinando, Musafit agora. Você treina um pouquinho. Você começa a ver o seu músculo crescer. Você parou de treinar. Cheguei onde eu queria. Agora eu não treino mais. O que eu faço com o músculo? O músculo permanece onde eu estava antes. Ele diminui. E o tamanho do crescimento depende do tamanho da sua intensidade, né? Intensidade do esforço que você das faz, renúncias. da disciplina. Isso aí. Uau. Depende. Então, assim, não adianta, eu quero ficar como eu tô. Eu entendo, você está com um momento difícil, você passou por situações de trauma, a tua dor pode estar te paralisando, eu entendo. Mas o primeiro movimento precisa ser seu. E como assim o primeiro movimento precisa ser seu? Então você já está desconstruindo muitas coisas aqui, pastora. Você já está falando que não é possível, né, ser igreja em casa, sozinho. Não tem como. Isso não existe. Não, igreja sou eu com o outro. Igreja sou eu com o outro. É o que a Bíblia diz. Por isso que fala, não deixe de congregar. Nós precisamos da comunhão com o irmão. Veja, a comunhão é com o irmão. Eu digo que a comunhão, ela é o combustível da fé. Você pode ter um carro de altíssimo valor, mas se ele não tiver o combustível, ele tem potencial de andar a altas velocidades, mas ele não vai sair do lugar. E a comunhão é isso. É isso. É a comunhão que libera o combustível necessário para que a gente avance e desenvolva o potencial que já está em nós. Jesus se manifesta na unidade. Jesus se manifesta na comunhão. Eu preciso do outro. Por isso que o salmista fala, né? Que é na comunhão que o Senhor ordena, libera. Eu sei que você está chateada. Você pode estar chateada comigo. Não dá. Você precisa do outro. Você não vai conseguir ficar em casa sozinho. Não adianta ver todos os podcasts. Não adianta assistir todas. Bom você falar disso. Que engano. Eu longe do corpo de Cristo, achando que eu faço parte de uma igreja porque eu assisto no YouTube o fulaninho que é muito famoso. Não faz parte. Você é um ouvinte. Mas você não põe em prática. E aquele que é ouvinte e não põe em prática, Jesus falou no final do Sermão do Monte. Uau. É como aquele que constrói. Você está construindo uma coisa na tua casa, mas está construindo debaixo de uma areia. Meu Deus. Você não está construindo sobre a rocha. Porque a diferença não é o que constrói, a diferença é sobre o que constrói. É o fundamento. Iguais. Construir você vai conseguir. Vai ter duas casas iguaizinhas. Tua casa vai ser linda que você está construindo. Linda, linda, linda. O que você está construindo no teu quarto, assistindo as pregações de YouTube, vai ser lindo, tão bonito quanto aquele que está na igreja. Só que tem uma diferença. A tempestade vai revelar os alicerces. Meu Deus. Porque na hora da tempestade, eu preciso
do corpo de Cristo. Não tem jeito. Eu preciso da cobertura, eu preciso da proteção que está sobre a noiva do Cordeiro. Então larga isso, pelo Acabou amor de isso na tua Deus. vida hoje. Ministério independente, ser igreja sem estar em comunhão, não é possível. Você precisa hoje correr para realmente se conectar com o corpo de Cristo. E você pode fazer isso. Você pode procurar igrejas sérias, saudáveis, que vivem na centralidade do Evangelho, que vivem como corpo de Cristo. E você vai ter a sua vida realmente transformada e você vai viver e desenvolver todo o seu potencial. E faça isso, não tenha medo das feridas. O mas medo paralisa, né? Eu vou me ferir, porque aí eu vou conhecer alguém que vai me decepcionar. Você vai. Já fica sabendo para não ter nenhuma surpresa. Mas somos família. Exatamente. Família fere, família machuca, às vezes decepciona. Deus precisa que um ferro afie o outro ferro. Ele precisa te esticar e às vezes ele vai usar o irmãozinho com uma palavra dura pro teu coração que você não vai gostar. Mas vai passar o tempo, você vai estar ali em família e você vai falar, foi bom ele ter me dito isso. Meu Deus. Só vive isso quem está em família. Só vive isso quem está em família. A família estica a gente. Por quê? Pelo amor de Deus. Estica porque a gente vai ter de aprender a lidar com pessoas que são totalmente diferentes de nós. Quando eu lido com pessoas diferentes, eu tenho o tempo todo que me rever e me reconstruir. Se eu lido só com o igual, eu fico estagnado, já falamos sobre isso, mas pior, se eu lido só com o igual, eu fico cheio de mim mesmo, eu fico ensimesmado. Então tem pessoas muito cheias de si mesmo porque elas só querem buscar se relacionar com quem concorda, com quem diz amém para tudo que ela fala. Mas uma pessoa que pensa com quem diferente, não contraria, confunde bajulador com amigo. É. Porque o amigo, tem gente que tá querendo os elogios do bajulador do que a ferida do amigo. A ferida do amigo é preciosa. É preciosa. Produz pérolas, tesouros, né? Mas a gente está num tempo que a gente não tem mais a disposição de investir em relacionamentos que te ferem. Se me feriu, eu fora. Excluo, abandono. Tô fora, não vou permanecer. Que isso? Eu lembro de uma pastora que eu amo muito, pastora Nádia, compartilhando acerca de um momento que ela viveu com uma discípula dela, uma discípula que tinha dificuldades com a fala, com a comunicação. E ela foi trazer para aquela discípula um entendimento. Olha, você precisa estudar, você precisa falar melhor, você precisa se aprimorar nisso, porque Deus tem um propósito para a sua vida. E ela disse que aquela discípula ouviu aquela palavra e agradeceu a ela porque ela falou para a discípula que ninguém tinha coragem de falar. E por anos ela se comunicava de maneira equivocada, ela não tinha uma boa comunicação, ela não falava bem, tinha muitos erros de português. E ela ouviu aquele conselho, recebeu aquilo, passou a estudar e ela avançou, ela cresceu. Mas Meu aí Deus. É para quem? É para quem tem bons ouvidos, é para quem aceita, recebe a disciplina, o conselho, o contraditório com alegria. Mas aí você vê, foi o exemplo muito prático e aplicável da questão do discípulo ser responsável pela transformação do discipulado. Se a pastora Nádia tivesse falado para ela e ela não tivesse com os ouvidos abertos e falando, ela está falando porque me ama e eu vou agarrar essa oportunidade e não vou ficar ofendidinho. Ofendida. Nossa, a pastora, é assim que a pastora me vê. Não é? Não, é tipo assim, caramba, ela me vê. É o contrário, né? Ela me vê muito além, ela me vê além do que eu consigo me enxergar. Gente, discipulado é isso. Eu me lembro, eu não era da Atitude, né? Eu estava em Missões Nacionais e eu trabalhava junto com a pastora Camila Freitas. A gente se conheceu lá, a gente não se conheceu na Atitude. E eu estava num período muito difícil, eu estava num período de muitas feridas. A vida de missionário não é fácil, né? Não. E ainda mais no campo e tudo que a gente estava vivendo.
E eu estava nessa transição de ir para atitude. E eu me lembro como se fosse hoje que a Camila, que eu conversei com ela na cozinha, foi numa cozinha, a gente esquentando marmita, a gente foi conversando, e eu falei da atitude, que eu estava decidindo ir para atitude e tal. E aí a gente foi lá num posto de gasolina, no caixa eletrônico, pegar dinheiro. Eu lembro que ela falou essa frase, eu lembro da cena, ela falando assim, tenho muitos planos para você. Ela tinha muitos planos para você. E eu fiquei assim, mas essa garota maluca. Plano de quê, gente? Porque eu não queria me envolver mais com muita coisa, eu estava muito desgastada. Você estava querendo desacelerar. Sabe quando você está querendo entrar na caverna, Elias? É. Então, eu estava querendo entrar nessa caverna. Ela falou assim, eu tenho muitos planos para você. E aquilo, eu fiquei olhando, falei, que planos? Como assim, que planos? Ela, depois a gente vai conversar. Aquilo, gente, mexeu com uma coisa dentro de mim que eu falei, caramba, existe alguém que olha o que eu não vejo. Como a gente precisa do olhar do outro sobre a nossa vida. Não da validação, do olhar de amor, que vai te levar a viver coisas que você mesmo nunca vai acreditar que você vai viver. Meu Deus. Foi isso que Deus fez com Abraão. Abraão, sai da tua tenda. E às vezes a gente precisa sair da tenda. Deus estava falando com ele, sai da tua tenda, porque eu vou te mostrar algo que você ainda não viu. Nossa. Eu vou te mostrar algo que você ainda não enxergou. Olha. Então, eu acho que o discipulador é justamente esse, e tem esse papel, né? De levar o discípulo a enxergar aquilo que ele ainda não tinha, não teve condição de enxergar. É fazer o que Jesus... Eu costumo falar que Jesus chama carvão de diamante enquanto ele ainda é carvão. O discipulador precisa ser isso. Lagarto de borboleta. Enquanto ainda é lagarto, ainda nem chegou no casulo. Mas aí sabe o que acontece? Olha o que os discipuladores estão fazendo atualmente, porque eles querem agradar e não transformar. Isso. O que eles estão fazendo? Tá saindo ali uma borboleta linda do casulo. Ele vai lá e corta. Para adiantar. Para adiantar o processo. Nunca mais vai voar. Nunca mais vai voar. Vai ficar olhando, esperando, aguardando e nunca vai acontecer. Meu Deus, e ele está querendo só ser elogiado, ser aplaudido. Meu discipulador é maravilhoso. No dia que eu estava passando por muito esforço, ele foi lá e rasgou o casulo para eu sair. É? E agora você está atrofiado, queridinho. Então, assim, discipuladores, respeitem o processo na vida do seu discípulo. Chorem com eles. Sinta a dor deles. Mas tenha o olhar de águia sobre eles. Chama de diamante aquele carvão. Meu Deus, eu costumo dizer, né, que a gente deveria ter temor de tirar alguém de um processo que Deus colocou. Foi isso que os amigos de Jó tentaram fazer. Quando ele estava vivendo no meio do processo deles, tentaram justificar e tirá-lo daquele lugar. Mas, na verdade, quem tinha colocado ele ali foi o próprio Senhor. Exatamente. Porque às vezes a gente está... E aí o discipulador sofre isso, tá? Uma necessidade de ser amado. Reverenciado, de ser chamado de pai, ser chamado de mãe. Paizão, mãezona, seu queridão. Não, você não foi chamado para ser o queridão. Você foi chamado para gerar pessoas e discípulos. As pessoas não são qualquer pessoa. Não é multidão. Multidão não tem rosto. Discípulo tem. Rosto e nome. Então, assim, você precisa acompanhar o seu discípulo na dor dele, mesmo que ele faça birra contra você. É igual o pai mesmo, igual a mãe mesmo. Sabe? E muitas vezes fará. E aí, o que acontece? A gente fica tão desesperado que o nosso discípulo tá chateado, tá magoado, tá não sei o que, não sei o que lá. Tá triste, aí quer se justificar. Aí eu quero ficar passando a mão, acobertando, encobrindo, sendo omisso. Não confunda pacificador com omisso. Porque eu começo a ser omisso para eu querer ser agradável. Para eu querer ser... Eu não desisti de ninguém. Não desistir de ninguém, inclusive, é disciplinar essa pessoa e falar, tá errado. Tá errado, você vai se lascar se você continuar nesse caminho. Tem que ter mudança de vida, tem que ter novo nascimento. Vambora, eu tô aqui com você. Isso é não desistir de ninguém, não é fingir que não tem nada. Vamos fingir que nada aconteceu. Passou. Não passou, não. Vamos resolver, porque o que você não resolve cresce. Então, vamos resolver. E vamos seguir, eu vou estar aqui para o que você precisar. Então, essa é a postura do discipulador. Eu estou aqui por você. Mas o discipulador vai ficar parado, o discípulo correndo atrás? Só que tem um detalhe. Um mover do discípulo, o discípulo fala assim, eu já estou na porta do meu discípulo.
o nível de disponibilidade do discipulador para o seu discípulo tem que ser absurdo. E o nível de procura do seu discípulo para o discipulador tem que ser absurda. Então, a partir disso, eu quero saber o que o discipulado gerou na sua vida, a partir também do seu comprometimento, da sua entrega, da sua confiança nessa jornada. Isso é muito... Você falou a palavra comprometimento e isso mexeu muito aqui, porque a gente está numa geração muito descompromissada. E aí as relações estão muito líquidas. Então, gerações muito vazias, relações vazias, sabe? A gente não aprofunda. A gente não consegue ouvir um áudio numa velocidade normal. Acelera. Eu 1,5, 2. 2. Eu não consigo mais ouvir a voz do outro. Porque tá... Eu não reconheço mais o tom. A inspiração do outro falando com você. A gente está numa geração que um vídeo de 1 minuto é muito grande. Como que aprofunda? Não tem como. E a gente está colocando isso nas relações, sabe? Então, tem sido vendido para a gente uma ideia de que o ser livre é ter relações descompromissadas. É ser desapegado. Isso é ser livre. Quero ser livre. Então, eu não tenho apego, eu não tenho raiz, eu não tenho compromisso, porque em prol de uma liberdade. Isso não é liberdade. Liberdade fora da vontade de Deus é escravidão. Liberdade fora do corpo é prisão. Então, tem até aquelas frases que o povo queria, frase do Instagram, né? Amizade boa é amizade de baixa manutenção. Aí você fica 3 anos sem ligar, você liga para a pessoa e continua a mesma coisa. Não continua a mesma coisa. Não continua. Você não sabe nada da vida da pessoa. Não continua a mesma coisa. Você não pensou, não se preocupou com a pessoa anos. A pessoa também não se preocupou com você anos. Vocês são muito colegas, vocês se gostam. Uma relação muito legal. Mas nessa amizade não de tem baixo, profundidade. Não tem profundidade. Na profundidade eu preciso ser verdadeira, eu preciso estar aqui, ó. E eu preciso falar um negócio que você não vai gostar, não vai concordar, e a gente não vai ficar sem se olhar um tempo, mas eu preciso ser um lugar macio para você cair. Lindo isso. Discipulado precisa ser isso, entendeu? Você não pode ter medo de ser você comigo. E eu, discipulador, vamos supor, né? Eu, como discipulador, não posso ter medo de ser eu mesmo com o meu discípulo. Com o discípulo? Porque senão eu me coloco assim, ó. E não é essa relação. Alto. Não é essa relação. Então, o discípulo tem medo de ser ele, porque tem medo de ser julgado, disciplinado e punido. Punido é uma palavra forte, hein? E esse é um medo que nós não deveríamos ter. Porque, na verdade, se existe algum tipo de confissão nessa relação, ao longo dessa jornada, o que haverá é proteção, é cuidado. É amor, é o lugar macio de cair. É um lugar macio. Discipulado é um Mas eu lugar acredito macio. que isso também tem a ver, isso tem a ver com a nossa criação, né, Camila? Porque desde cedo nós fomos incentivados a esconder aquilo. O erro é punido. O erro é punido. A gente, inclusive, tem dificuldade de se relacionar com a paternidade de Deus, porque a gente olha a paternidade do nosso pai e vê o pai como alguém que pune quando a gente erra. E não que ama, né? E não que ama. A gente não vê a correção, a disciplina realmente como um cuidado, como um amor, né? Mas isso que você falou é muito forte, porque a gente acha que o amor está ligado à performance. Então, o discípulo, ele fica assim, se eu errar com o meu discipulador, ele não vai me amar. Eu tenho que ser perfeito. Eu tenho que ser a discípula do mês. Ter foto e tudo. Discípula do mês. A melhor discípula do meu discipulador. Não. Eu tenho que ser eu. Isso. O que você tem que levar para um discipulado? Leva você. Leva a sua vida. E a palavra de Deus. É só isso que você precisa levar. Tanto discipulador quanto discípulo. Porque se o discipulador também fica, eu sou o perfeitão, eu então, é que sei para te ensinar, eu é que sei para te ensinar. Então, nessa relação, podemos mostrar nossa fragilidade. Devemos. Quanto mais vulnerável, se eu sou discipulador, quanto mais vulnerável eu me apresento, mais conectado eu fico. Então, mais profundo vai o meu relacionamento. E quanto mais profundo, mais transformação eu vou encontrar nele. Eu não tenho, por exemplo, meu relacionamento, né, sou discípula
da pastora Camila Freitas. A gente alcançou um nível de profundidade de discipulado, de uma transparência que é difícil encontrar igual. Eu posso ser a minha pior versão na presença dela. E já fui algumas vezes. E ela pode ser a pior versão. Ela não precisa esconder, ela não precisa esconder quem ela é. Não precisamos de máscaras por causa dos papéis. Então a gente está se afiando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Gente, como eu fui transformada daquele dia, daquele caixa eletrônico, para tudo que aconteceu na minha vida hoje. Os planos que ela tinha para você. Os planos que ela tinha para mim. Eram esses os planos que ela tinha para você. Eu me lembro uma vez, vou expor ela um pouquinho. Uhum. Eu me lembro uma vez que ela viu a... Ela deve estar assistindo. É. Eu me lembro uma vez que ela viu e falou assim, ela viu uma pessoa falando sobre uma filha espiritual que tinha chegado num patamar, e ela falou assim, cumprido o propósito, chegado no patamar não, porque isso também é uma fala complicada, parece que chegou num patamar, não é isso não. Cumprido o propósito de Deus. E essa pessoa falou assim, caramba, eu tô lançando aqui hoje a minha flecha, eu tô jogando a minha flecha. E aí a pastora Camila virou para mim e falou, ai, tô orando tanto para Deus para um dia eu lançar uma flecha assim, sabe, igual... Aí eu falei, Camila, eu sou sua flecha. Meu Deus, que coisa linda, gente. E aí ela começou a chorar e falou assim, meu Deus, eu nem tinha percebido, acho que assim, ficou tão forte o discipulado que a gente não tinha noção. Né? É tipo o bambu chinês, né? A gente foi crescendo muito para baixo, muito nas raízes, e só tinha um brotinho. De repente. Pá, e a gente nem viu que tinha ficado tão grande, sabe? E isso, qual que é a responsabilidade disso? No tanto de confiança e de compromisso que eu assumi com essa relação e que ela assumiu também. Você a procura? Sempre. Muito? Sempre. Não tem como. Nunca foi uma relação dela ficar, e aí, como é que você tá? Até porque eu ia achar sufocante, cansativo, né? Insuportável. Mas sempre foi uma relação de, preciso conversar com você. Preciso te contar um negócio. Preciso falar um negócio com você. Sempre. Dificilmente existe... Mas isso também foi uma jornada de crescimento, né? Isso não começa assim, porque às vezes as pessoas têm expectativa de que esse nível de profundidade do discipulado aconteça logo nos primeiros meses do discipulado, logo nos primeiros dias do discipulado. São 10 anos. De caminhada. 10 anos. E eu me lembro que teve bem no início da caminhada, olha isso. Início da caminhada, quando eu comecei a caminhar com a Camila, ela era supervisora, acho que nem de distrito ainda. De área. Nem de distrito ainda. Acho que estava quase chegando de lá. Distrito. E aí ela chegou para mim e falou assim, olha, você pode escolher quem vai discipular você. Não precisa ser comigo não, tá? Porque eu era da junta, missionária, tinha muitas coisas em questão. Em tese, você já tinha um nível, né, uma posição no reino de Deus, de grande responsabilidade e influência, que pode ser que ela tenha olhado e falado assim, não, ela não vai me querer. Aí ela falou, olha, a pastora pode discipular você. Aí eu estava na sala da casa dela, lembro disso também até hoje. E eu falei assim, não, mas eu não quero ser discipulada pela pastora. Quero ser discipulada por você. Ela falou, não, mas tem que ver o que você quiser. Não tem nada a ver de ficar chateada. Eu falei, não tem nada a ver de ficar chateado também, não. Mas é porque já temos uma relação, já temos uma aliança. Porque, gente, discipulado é aliança, não é influência. Não é cargo, não é posição. Não é. É aliança. E aí, investir numa aliança de uma supervisora, hoje olha a mega pastora que ela se tornou. Então, e em pouco tempo, né? Em pouco tempo. Então,
crescemos juntas. Crescemos Gente, juntas. é muito mais legal crescer junto do que começar grande. Então você não estava em busca do PR, você não estava em busca de um trampolim, como Não. você fala, né? Aliás, eu achava que eu nunca ia ser pastora, né? Então, isso nem Não era era uma... o seu desejo, seu alvo. Não, nunca... Não, eu achava que era Aconteceu. impossível. Primeiro, eu não queria, né? Primeiro, eu tive esse problema na minha vida. Porque eu fui para Angola em 2011 fazer missões e eu queria ser missionária. Eu tinha um pouco de preconceito como pastora, né? E lá, um missionário chegou para mim e falou assim, no café da manhã, ó, Deus está falando comigo, eu preciso te entregar. Eu falei, o quê? Ele está falando que você vai ser pastora. Aí eu falei, não, eu vou ser missionária. Aí ele falou, mas ele está falando pastora. Aí eu falei, não, mas eu vou ser missionária. Aí ele, tá bom, mas ele falou pastora, tá? E eu fiquei com aquilo, isso em 2011, fiquei com aquilo no coração. E fui crescendo, eu queria evangelizar, queria guiar as pessoas para Jesus, eu queria que as pessoas fossem batizadas, era esse o meu foco. E aí eu mergulhei nas células e a Camila foi me ajudando e tal, a entender a visão. E eu me lembro de várias... Eu lembro quando você chegou Você muito lembra? apaixonada. Muito apaixonada. Se colecionou várias histórias, né, nessa jornada também celular, na célula, Nossa, de transformação com a sua me família, com a joguei sua na casa. visão. Minha família toda, eu batizei minha família. Meu Deus. Quando eu mergulhei na visão. Por isso que eu acredito muito nessa visão, sabe? E aí, até porque a visão é bíblica, né? É não tem bíblica, como não não tem. acreditar. E aí eu fui e eu tirava muita dúvida, a Camila me ensinando tudo ainda. E aí eu fui e me joguei, mas eu entendia que eu era uma missionária ali, entendeu? Então, eu era a missionária da visão. Isso era importante. Esse era o seu plano. Esse era o meu plano. E as pessoas falavam assim, mas você nunca vai ser pastora, porque você é solteira. Você nunca vai ser pastora porque você é mulher. Você nunca vai ser pastora porque você é muito Vários nova. rótulos, né? Tinha muitas coisas, né? Só que eu ia orar e eu ouvi eu te farei. Eu falei, Deus não tá batendo, a conta não tá batendo. Deixei pra lá. Até que chegou fui crescendo, muitas células, mais de 50 células na época. E aí eu fui, pastor Josué, numa confraternização dos funcionários, chamou e falou assim, queria dizer que eu vou consagrar você no domingo que vem. Foi exatamente assim. Eu, o quê? Comecei a chorar. Porque na hora eu pensei naquela promessa que Deus tinha feito em 2011 e que eu disse não, e como que Deus era misericordioso para dar uma nova chance e falar assim, o que eu tenho para você ainda está de pé. É só você querer. É só você aceitar. É só você aceitar. Então, assim, às vezes as pessoas acham que as promessas já passaram. Eu encontro pessoas assim, sabe? Não, mas foi há muito tempo. O tempo, né? Deus já falou isso na época, eu disse não, eu acho que não tem mais chance para mim. É no discipulado que a gente entende que tem chance para mim, sim. Tem. Eu posso sempre reconstruir. Eu posso sempre ter uma nova história em Deus, sempre. E as promessas antigas que não aconteceram porque eu não me disponibilizei, ainda estão disponíveis para eu viver. Ainda estão. E aí eu fui consagrada pastora. Gente, é um choque para mim, isso. Porque estava muito fora dos meus planos, entendeu? Então, Mas estava totalmente dentro dos planos de Deus. E Deus conectou a pastora Camila com você para te conectar com o plano dele. Foi. Né? Foi. E às vezes a gente, na caminhada, a gente não vai percebendo que a gente vai construindo a nossa própria estrada que vai nos conduzir a um lugar que a gente deseja, mas Deus tem outros planos. E planos maiores, muitas vezes. Muito. Planos que eu sempre digo que o que eu vivo hoje eu não tinha condição de sonhar. Disse tudo, não tinha condição de sonhar. Eu não tinha condição de pedir a Deus isso. Mas alguém precisou me mostrar a visão. Alguém precisou me revelar algo que eu não via. Alguém que já estava realmente avançado, sabe, no processo. Me fez enxergar coisas que eu não tinha condição de enxergar. Então, esse é o propósito, né, pastora, do discipulado. Sempre tem um outro ângulo, além de você mesmo, para você enxergar. Sempre tem. Só que esse outro ângulo só vai ser visto através das lentes do outro. Então, nós fomos chamados para caminhar juntos. Tudo o que se prega e que fala de separação entre irmãos é abominável para Deus. Provérbios diz isso. 6 coisas Deus
não gosta, mas a 7ª ele abomina. Contenda entre Então não irmãos. tem nada que justifique o desejo de não participar disso. A frustração, às vezes uma decepção, até mesmo na Sim, caminhada e as decepções discipular. são legítimas. Você já se decepcionou? Já me decepcionei. Porque a decepção, ela tem a ver... É claro, não estamos nem falando em casos de abuso, mas a decepção tem a ver com a expectativa que a gente gera. Então, a gente precisa alinhar as nossas expectativas. Eu preciso ter muito cuidado na minha relação com o outro, para que a minha expectativa no outro não seja uma expectativa que só Deus pode suprir. Senão, o nosso coração ele confecciona ídolos. E a minha relação com o outro pode se tornar um ídolo para mim. E aí eu entro numa questão de uma dependência emocional grande. Dependência emocional, gente. Estou falando só de pequenas decisões, não. Dependência emocional. De eu me sentir péssima se a pessoa não olhar para mim. E às vezes a pessoa não olhou sem querer. Não dá uma oportunidade. Não dá uma oportunidade. Então, Escolher outro. Escolher outro. Dependência emocional. Tipo assim, a minha vida destruída não faz sentido se o outro não me vê. Essa relação não é a relação que a gente está falando aqui. É uma relação onde eu coloquei o outro no lugar de um ídolo. Então, eu amo o outro não como um irmão. Eu amo o outro como um ídolo. E quando eu amo alguém com um ídolo, é como se fosse assim, ó. Tudo na minha vida eu posso perder, menos essa pessoa. Pensar em perder essa pessoa, para mim, vai arruinar a minha vida. Cuidado, aí tá um ídolo. Porque a única coisa que a gente não pode perder na vida é Jesus. A presença. É Jesus. A única relação que eu posso ter com alguém pela qual eu não consigo mais viver se eu não tiver é Jesus. E você já teve nessa jornada discipular discípulas, né, que se comparavam uma com as outras, a sua relação Sim. mais próxima? Como que você lidou com isso? Sim. Eu sempre converso com elas o seguinte: a gente não pode nunca, o nosso crivo não pode nunca ser o outro. Eu olho para o outro para eu crescer. Eu preciso ter alguém para olhar. Mas eu não posso me comparar ao outro. Por quê? Porque Jesus não me compara com você. Jesus me compara comigo mesmo. Então, igual, por exemplo, vou falar de academia de novo, porque eu estou realmente muito triste. Essa é a melhor aplicação, né? Estou treinando com a minha discipuladora, né? Eu e a Camila, a gente está treinando junto com o Ximenes. Um personal maravilhoso. E aí, eu pego determinado peso na perna. E eu pego determinado peso no braço. Ela é diferente. Eu estou treinando há mais tempo que ela. Mas, no braço, ela tem mais força que eu. Isso não significa nada no crescimento que eu preciso ter com meus músculos. Para você. Não significa nada. Entendeu? Só que o que a gente faz espiritualmente? A gente começa a se comparar. Tá pegando mais peso ali, então eu tô ruim. Não tô ruim, eu tô pro meu músculo tá excelente. Eu avancei. Ontem eu pegava 15, agora eu pego 20. Eu avancei. Ah, mas ela pega 30. Não, mas eu avancei. O importante sou eu. E talvez seja o mesmo nível que ela. Porque o que ela precisa é 30 para fazer o esforço que com 20 eu faço. Entende? Se a gente entra nesse de se comparar, de comparação, a gente perde o olhar para o nosso próprio crescimento. Isso, se invalida. Você não percebe o seu crescimento. E que coisa triste. É você olhar, viver olhando para o outro, sem perceber o que está acontecendo em você. Em você. Então, eu converso muito isso com elas, sabe? Você... Porque naquele dia final, a gente precisa viver se preocupando com as perguntas que ele vai fazer pra gente. E naquele dia vai ser um de cada vez. E você não vai poder falar do outro. Então, gaste a sua energia se preocupando com as respostas que você vai dar para Jesus naquele grande dia. Para de gastar energia com o que é inútil. Não estamos numa competição.
Ninguém vai ganhar Nada. nada. Então não vai perder se a gente continuar nessa competição. A gente não está competindo quem é o melhor discípulo, quem é o melhor crente, quem é o melhor membro da igreja, quem é o melhor líder de célula, quem faz mais, quem faz mais. menos. Não, quem fez mais, Jesus até falou, Marta, Marta, cuidado. Entendeu? Então, assim, cuidado também, porque você entra numa de a minha performance precisa ser insuperável para ser amado, isso é mentira. Não tem nada que eu possa fazer para ser amado. Não tem nada. É difícil, eu sei que é difícil. O filho precisa entender isso também, né? Tanto o filho natural, acho que é um desafio que a gente tem, de fazer o filho entender que não existe nada que ele faça que nos faça amar mais ou menos. Meu filho, quando ele não vai bem ou no curso de inglês ou na escola, eu digo para ele, meu filho, nós não vamos amar você isso é lindo, pelo que você faz. Não é porque você tira boas notas que vamos amá-lo mais. Nós estamos aqui para encorajá-lo a alcançar o que nós acreditamos que você tem condição de alcançar, mas o nosso amor não altera. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. E se o filho não entender, né? E se o filho não entender isso, ele pode sofrer. É. Ele pode sofrer tentando o tempo inteiro, porque o filho tem a necessidade de agradar o pai. Sim. O filho tem necessidade, e às vezes a gente entra nessa relação com o próprio Deus. Nós entramos numa relação com Deus de que queremos agradar o tempo inteiro, de que queremos fazer tudo certo para que Ele olhe para a gente e nos ame mais, mas a realidade não é essa. Nós precisamos amar mais Jesus do que aquilo que nós fazemos para Jesus. Nós precisamos amar mais a presença dele do que aquilo que nós podemos realizar na presença dele. Inclusive, nossas realizações não impressionam ele. Não. Não, sabe? Nada, muito nossos legal, talentos, nada. Mas tudo foi ele que deu, entendeu? Então, assim, o que ele mais ama? Que a gente gaste tempo com ele. O que o pai quer mais do filho do que tempo? Entende? Então ele quer relação, ele quer amor, ele quer que você escute. Eu tinha um problema de entender a paternidade de Deus por causa da questão do meu pai, e isso vai ter que ser um outro podcast. Porque é bem longo. Mas era muito difícil para mim aceitar o amor de Deus, porque o que eu tenho que fazer? Porque é um amor muito grande. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que... Eu era serva, eu não era filha, né? E você perde o entendimento, e você perde assim, eu não mereço. Então você tem entra nesse abismo, né? Da ausência do merecimento, nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Então me matava para ser assim, a melhor crente do planeta Terra, sabe? Por quê? Porque era servo. Isso é o papel de servo, né? O servo, ele precisa fazer de tudo para o seu senhor. O filho não. O filho, ele faz porque ele ama, ele faz porque ele quer estar junto. Jesus está em missão no mundo. O que Jesus está fazendo no mundo? Eu quero estar junto. Então eu quero fazer participar. Também. É por causa disso. Não é para ele olhar e falar, deixa eu ver se foi bom que você fez. E parabéns, hein? Foi legal. Não, ele não se relaciona com a gente assim. E eu sofri muito porque eu achava que era assim. Eu não conseguia chamar Deus de pai. Eu chamava Deus de Senhor. Senhor, Senhor. Era assim minha relação. Quando ele falou para mim que não era isso, foi um choque. Falei, pai, eu não sei ser filho então. Você vai ter que me ensinar. Meu Deus. E aí ele falou, além de filho, eu quero que você seja minha amiga. E o amigo ouve. O servo faz. Então eu precisei aprender a ouvir mais do que fazer. Difícil para uma colérica. Difícil. Reconheço que é. Tem um colérico em casa. Muito difícil. Então, eu tive que... E eu estou nesse processo ainda, aprendendo a ouvir mais do que a fazer. E eu entendi que há muito mais valor em ouvir mais do que fazer, porque quando você faz, é porque você ouviu muito. É porque você ouviu muito, verdade. Quando você chega nesse nível, você... E eu entendo que a nossa alma encontra também um descanso, né? O descanso. Ela descansa, não, agora eu entendi. É verdade. Ouvir, agora o que faço sem esforço, faço sem... Debaixo do jugo dele. Debaixo do jugo dele, a graça dele, né? O jugo do Senhor realmente é suave, o fardo dele é leve, é um ritmo de graça diferente. E aí, você não precisa se esforçar para alcançar. Isso é muito interessante, porque as pessoas podem olhar para a nossa vida, milhões de células,
um monte de discipulado, e falar assim, caramba, mas elas estão dando a vida, nossa, que sacrifício que elas têm. Só que pra gente não é sacrifício. Não é orgânico. Isso. Acontece. Quando a gente chega nesse ponto da vida, a gente... quando tudo é sacrifício, é agitado, mas pra gente não tem esse peso, é porque a gente tá debaixo do jugo dele. O jugo do Senhor é suave, o fardo dele é leve. É porque a gente tá vivendo ele. Eu acredito que esse seja o ritmo de vida que Deus quer que a gente tenha, sabe? Um ritmo de vida da graça. A graça nos conduz, nos move. Então, por mais que tenha esforço, tenha sacrifícios, é leve. É leve. É inacreditavelmente leve. Só quando a gente olha pra trás é que a gente fala assim... Meu caramba, Deus, como que a gente deu conta disso? Aí a gente fala, não é porque Jesus estava comigo. Eu estava debaixo da graça. Eu estava debaixo da graça. A graça me conduziu. Imagino. Meu Deus, forte demais. Pastora, vamos terminar então. Senão a gente vai agora, ficar senão aqui, a gente fica aqui. Eu nem sei quanto tempo já que a gente está aqui, mas me fala, para a gente finalizar, qual é a responsabilidade do discipulador na vida do discípulo? O discipulador, eu acho que ele precisa primeiro ser discípulo. Não adianta eu querer ser um discipulador se eu não sou discipulado. O discurso ele precisa estar alinhado com a vida. Então, se eu não sou discipulado, não é pré-requisito de regrinha não, gente. Eu não sei ter uma vida imitável. Porque o seu discípulo vai olhar para você como referência. Não estou falando de idolatria, a gente já falou sobre isso aqui. Estou falando de referência. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo disse isso. Por quê? Porque o que eu amo eu imito. As pessoas que eu mais ando perto, por isso que tem que ter cuidado com quem você vai ter um envolvimento mais de perto, porque as pessoas que eu mais amo são as pessoas que eu mais vou reproduzir coisas sobre elas. A gente se parece com quem a gente anda. Se parece. Se a gente anda com quem se parece com Jesus, a gente vai ficar parecido com essa pessoa. Então, se eu quero causar uma transformação no meu discípulo, a primeira coisa que eu preciso é ser essa transformação. Eu não posso transformar se eu não fui transformado. Então, busca, discipulador, a responsabilidade de ter uma vida imitável, não inerrante, mas imitável. Você vai errar, é óbvio, você vai errar, você vai ser vulnerável quando você errar, inclusive, vai ficar escondendo pecado, não. Mas você vai, mas o teu discípulo vai olhar para você e vai ver contrição. Caramba, meu discipulador errou, ele buscou arrependimento. O que ele fez. Exatamente. A vida que ele tem com Deus. Caramba, tem até vergonha de eu não ter uma vida parecida. Olha como ele reagiu. Olha o movimento que ele fez. Então, quer que o seu discípulo viva o extraordinário, seja extraordinário. Em que sentido? De performance? Não, de vida com Deus, de caráter. Tenha uma vida com ele, né? Tenha uma vida com ele. E ele vai observar o que você faz. O que vai mais fazer sentido na vida dele é o que você faz do que o que você fala. Ele vai reproduzir. Às vezes você está vendo coisas no seu discípulo que são suas. Você está incomodado, mas você é assim, ele está repetindo o que ele aprendeu com você. Ai, meu discípulo está uma preguiça, ele não quer se envolver em nada da igreja. E o que você tem falado com ele sobre isso? E o que ele tem visto você fazer com relação ao compromisso da igreja? Você não tem compromisso? Não vou em um apelido, não vou em uma conferência, não vou em nada. Mas eu quero que meus discípulos estejam lá? Não vai. Não. Ele vai para o churrasco na sua casa. É comparar a relação do filho natural com o filho espiritual. Imita, não tem jeito. Filho natural anda até igual ao pai, anda até igual a mãe. O jeito de andar, postura, maneira de sentar. A gente vai imitar, porque a gente foi criado assim. Para imitar o que a gente ama. Para amar o belo e querer a beleza para a gente. Por isso que eu preciso desenvolver a beleza da santidade de Deus na minha vida. Porque a pessoa vai olhar o que é belo em mim e vai querer para si. E aí eu vou oferecer não sucesso, eu vou oferecer transformação. Então eu preciso, como discipulador, olhar para a minha vida e falar, peraí, o que eu preciso ajustar ao caráter de Cristo, porque isso está gerando impacto nos meus discípulos. E olha que responsabilidade Nossa, que isso é.
É uma responsabilidade imensa ser um discipulador. É muito mais do que aquela regrinha, né? De um líder de torcida. Um líder de torcida. Você vai chegar lá. Um coach. É uma responsabilidade perante o Senhor. E confiança, a confiança que Deus tem em nós, de nos tornarmos realmente essas mães que conecta os filhos com o propósito dele, com a mentalidade dele. Então, se a gente tiver esse entendimento, talvez a gente consiga buscar mais e a gente passe a olhar mais para a gente, né? C.S. Lewis fala uma coisa que é muito interessante, que eu sempre lembro ao ler a palavra de Deus. Ele diz que é muito complicado quando a gente lê a Bíblia querendo consertar o outro. Se nós lêssemos a Bíblia querendo consertar a gente, nossa, Senhor, seria transformador, né? Eu acho que é isso que a gente precisa viver. Para nos tornarmos mães, precisamos ser filhas. Exato. Inevitavelmente. Como você é uma boa filha, você se tornou uma grande mãe. E isso tem sido pesado para você, pastora? Não. É pesado, as mulheres falam, é muito difícil ser discipuladora, é muito difícil ser mãe espiritual, Deus me livre, eu não quero, já tem tanto problema. Dá um conselho para essa mulher. Tem muitas essas falas mesmo, sabe? Já tem tanto problema, o que eu vou fazer? Perigoso é não ir quando Deus manda ir. Então, difícil é ficar quando Deus manda ir. Isso é difícil. Agora, quando Deus manda ir, Ele dá uma graça que você não sabia que tinha. Uma sabedoria, uma porção. Você dá um conselho que você desliga o telefone e fala assim, pô, eu tô precisando desse conselho. Como é que eu falei isso? Você descobre uma vida nova em Deus de verdade, assim. E você começa a se descobrir também. Porque quando você vai para o centro da vontade de Deus, você encontra nele quem você é. Então é muito incrível, porque você vai ali na relação com o outro, liberando situações, gastando a sua vida como sal, que é gasto mesmo, tem uma entrega, mas o que você recebe do céu por causa dessa entrega, não estou falando nem de coisa aqui da terra, hein? O que você recebe do céu por causa da tua entrega para o outro. Porque, por exemplo, lá em Colossenses, Paulo fala que ele nos tirou do império das trevas, nos transportou para a sua luz. Luz. E aí, quando ele está falando isso, ele está falando como se fosse assim, ó, eu pegar uma árvore e eu tirar ela de um terreno das trevas e eu plantar ela no terreno da luz. E quando eu tenho que plantar, eu tenho que lidar com raízes. A gente falou um pouco sobre isso. Beleza. Mas o que Paulo está dizendo é que quando eu entrego a minha vida para Cristo, eu sou uma árvore. E essa árvore, o Espírito Santo faz gerar um fruto. Você já viu alguma árvore se alimentar do seu próprio fruto? O fruto que você dá é para alimentar o outro. Não é para você. Não é para mim. Só que eu preciso do fruto do outro para eu me alimentar. Para você se alimentar. Essa é a relação que a gente precisa ter. É o que eu sempre digo. O que Deus faz por você não é para você. É para o outro. Muito forte isso. Então fica com isso para você. O que Deus faz por você não é para você. Talvez você esteja conosco. Não sei se você viu o primeiro episódio. Nós tivemos uma palavra muito poderosa da pastora Camila Freitas, discipuladora da pastora Camila Miguel. Assista lá o outro episódio. Eu tenho certeza que você também vai ser abençoada, vai acrescentar muito na sua vida, vai transformar a sua mente. Quando há realmente transformação de mente, quando a nossa mente é iluminada, o nosso corpo é transformado, a gente passa por esse processo de metamorfose, né, que é da mudança. Quantas vezes você olha para alguém, pastora, e você começa no discipulado com uma pessoa e você percebe que o corpo dela está de uma maneira. À medida que você vai aproximando essa pessoa de Jesus, que ela vai se tornando mais parecida com Jesus, o rosto. O corpo é transformado, né? Impressionante. E eu declaro que isso vai acontecer sobre a sua vida, vai acontecer com você e através de você também. Obrigada por estar conosco, participe conosco, esteja lá acompanhando tudo que está acontecendo dessa campanha lá nas nossas redes sociais, @Ministério Preciosa.
NI. Acompanhe também a pastora Camila Miguel, pastora Camila Freitas, que também esteve conosco. Nos siga lá para que você receba um pouco mais do Senhor. Queremos também agradecer a esse espaço maravilhoso, a Space Bee, que abriu as portas da sua casa para nos receber e tem realmente nos abençoado muito. Oramos para que o Senhor abençoe profundamente a vida, o ministério de vocês, o negócio de vocês. Eu tenho certeza que o Senhor dará as porções que vocês precisam e têm buscado. Então, obrigada, Space Bee, por essa porta aberta. Espero você no próximo episódio. Com certeza vai ser mais um episódio que vai abençoar, fortalecer, encorajar, ativar você a viver essa maternidade espiritual que é tão abençoadora, tão necessária para a sua vida. Que Deus te abençoe.